Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta aos Romanos, o capítulo 2. Paulo aqui ele vai falar que os gentios e os judeus são igualmente culpados perante o juízo de Deus. Então, esses homens aqui, existiam aqueles moralistas, né? Moralistas, e, portanto, és indesculpável, homem, quando julgas. Quem quer que seja, porque o que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. É interessante que é comum você ver o defeito dos outros e não perceber os seus. Você vê o algueiro no olho do irmão, mas não vê a trave no seu olho. Então, no momento que você condena, né, ele está dizendo aqui, ó, quando você condena, julga o outro, você está condenando a si mesmo. Porque você faz, às vezes, pior do que aquele que você está condenando. Você faz pior. É isso que esses moralistas estavam acontecendo ali em Roma. E estavam fazendo pior do que aqueles que eles estavam julgando. Ele vai dizer, portanto, és indesculpável, o homem, quando julgas. Quem quer que seja, porque não do que julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que tu está condenando, tu pratica. Eram os moralistas daquela situação. Ou seja, ele não vê em você o que você vê nos outros. Ele vai dizer, bem sabemos que o juízo de Deus, e segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. O juízo de Deus é a verdade. Então, assim, você não tem como se livrar do juízo de Deus. Porque no juízo do homem, ele é falível. Você tem dinheiro, você contrata um bom advogado, esse advogado ele pode subornar autoridades e se livrar. Você é culpado e se livra. E vice-versa. Mas no juízo de Deus, você não faz isso, porque você não consegue subornar Deus. Ninguém suborna Deus. Porque em Deus tem a verdade. Está tudo escrito. Está tudo escrito. Ah, Senhor, não fiz isso, fez. Então, não tem como. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrará do juízo de Deus? É muito fácil ser juiz dos outros, que esses homens estavam fazendo. Esses moralistas estavam fazendo juízo dos outros, mas não faziam autorreflexão de si mesmo. Não faziam autorreflexão de si mesmo. Ou despreza a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Vamos entender isso, meus irmãos. Como é que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento? Quando houve a queda do homem, todos nós nascemos pecadores? Sim. Uma criança nasce pecadora? Sim. Pecado herdado. Ela precisa ser regenerada em que momento? Quando ela tem consciência do pecado. Uma pessoa morta espiritual, porque quando lá no Éden, quando houve a morte, quando a queda do homem, houve a morte espiritual. O que é a morte espiritual, irmãos? É uma pessoa afastada de Deus. Uma pessoa morta espiritualmente, ela pode ter feito se arrepender? Não. Ela está morta espiritual. E aí,
a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo que foi enviado, que está entre nós e dentro de nós, esse Espírito Santo nos convence do pecado. Agora você, quando tem consciência do pecado, você agora se arrepende e tem fé. Porque o Espírito Santo, ele vivifica. É o Espírito Santo que nos vivifica. E uma vez vivificado, agora você tem fé, se arrepende, vai colocar a fé em Jesus Cristo, e o agora se torna justo diante de Deus. Então agora, ele está dizendo que é bondade de Deus no arrependimento. Por que bondade de Deus? Porque você foi regenerado, você só pode se arrepender e ter fé depois que você nascer de novo. Não tem como você se arrepender e ter fé estando morto espiritualmente. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, de longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Essa bondade de Deus que nos conduz. Que bondade é essa? É a graça salvadora que Jesus trouxe para cada um de nós, na sua morte na cruz. E essa graça recebemos pela nossa fé em Jesus. Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, a pessoa que não se arrepende, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Vai ter um dia, meu irmão, que haverá um juízo final. Evidentemente que todos aqueles que morrem, assim que morre, segue-se o juízo. E o juízo de Deus ao homem é dado morrer uma única vez, segue-se o juízo. Só levamos a nossa alma depois da morte. Essa alma ela vai estar em gola e sofrimento eterno. Quando Jesus voltar pela segunda vez, que é o juízo final, todos os corpos ressuscitarão. Uns para a glória, outros para a perdição. Aqueles que tiverem com a alma lá em gozo, pegarão seu corpo e estarão com Jesus nos novos céus e nova terra por toda a eternidade. Os que estiverem vivos serão transformados, também estarão com Jesus por toda a eternidade. E aqueles que já estão em sofrimento eterno, no lugar chamado Hades, Tártaro, Inferno, os que estiverem vivos, juntamente com os ímpios, com os anjos caídos, serão lançados no lugar de tormento e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Não haverá aniquilamento, como muitos pregam. Serão atormentados. Sofrimento eterno, meus irmãos. É isso que ele está aqui falando. Mas a ira e a indignação... desculpem. E que retribuirá cada um segundo o seu procedimento. Ou seja, cada um prestará conta de si a Deus. Você não presta conta por alguém, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho. A salvação é individual, meus irmãos. Cada um prestará conta de si a Deus. Romanos 14, 12. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Incorruptibilidade. Meus irmãos, isso é tremendo, porque a vida eterna é essa. São os eleitos que vão ter essa vida eterna. E quem são os eleitos? São aqueles que vão colocar a fé em Jesus, são aqueles que vão perseverar até o fim, e que antes da fundação do mundo, Deus já sabia que isso ia acontecer por presciência, já colocou o nome no livro da vida. Mas ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à justiça dos homens. Tribulação, angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal,
ao judeu primeiro e também ao grego. Então, aqueles que levam a vida profana, rejeitaram Jesus, aqueles que não foram regenerados, que entendem que não necessitam de Jesus Cristo, que não tem céu, não tem inferno, e que tudo se acaba aqui, vão ter uma grande surpresa, meus irmãos. Porque tribulação e angústia virão sobre a alma de todos esses que fazem o mal. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu, primeiro também ao gentio. Então, aqueles que fazem o bem, aqueles que vivem a vida em plena comunhão com o Senhor, esses que são os eleitos de Deus, esses terão glória, honra e paz. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Ou seja, para Deus não há imunidade, todos são iguais. No julgamento de Deus não há acepção de pessoas. Não há como você dar um jeitinho como tem na justiça humana, meus irmãos. Não há jeitinho. Assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Pecaram sem lei, não tinha referência do que era pecado. E perecerão por quê? Porque nós lemos lá no capítulo 1 que diz assim: tais homens, por isso, são indesculpáveis. Ninguém pode negar. Ah, não conheço a Deus. A natureza proclama a glória de Deus. A natureza proclama Deus. Então é indesculpável. Então, mesmo sem lei, eles perecerão. Porque eles viram a natureza. Tem um Deus criador. Tem um Deus que fez tudo isso. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Essa ideia de só ouvir a palavra de Deus, se não praticar, não resolve nada. A pessoa vai à igreja, tem Bíblia, ora. Na igreja ela é a pessoa querida, mas a prática de vida dela está totalmente contrária à palavra de Deus. Né? Qual é a evidência que essa pessoa é convertida? São as obras. As obras. Mas a salvação é por obra? Não, é pela fé. Mas quando Tiago diz que a fé sem obra é morta. Que obras são essas? Obras espirituais. São as obras que nós fazemos que evidencia a nossa conversão. O nosso amor pelas pessoas é essa obra que nós fazemos que evidencia a nossa fé em Jesus Cristo. Nós fazemos as obras por conta da nossa fé. As obras atestam a nossa fé. Então, a prática de vida é aquilo que nós temos que mostrar quando chegarmos perante a Deus. E as obras, quais são as suas obras? Ah, não fiz nada. Tem que mostrar obras para o nosso Deus. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles lei para si mesmo. Ou seja, a natureza, né? Os gentios aqui, na realidade, eles... Porque há algumas situações, irmãos, que nós vamos entender o nosso Deus na criação, na nossa consciência, quando olhamos, né, para o universo, nas escrituras que Jesus deixou e Jesus Cristo. São 4 informações básicas, né, que nós entendemos. Este mostra a norma na lei gravada no seu coração, estimulando também a consciência e seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Muitas vezes você é acusado de uma coisa que você não fez,
Mas a sua consciência diz que você não tem culpa. Você está super tranquilo. Porque você tem a consciência que você procedeu de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. De acordo com a palavra. Mas tem situações que você é elogiado e a sua consciência diz, eu fiz errado, eu não fiz isso, eu sou errado. Eu estou errado. Eu fico imaginando Paulo, esse homem missionário, plantador de igreja, teólogo, pregador da palavra. Esse homem lá em Listra foi apedrejado, dado como morto. Eu entendo que ali foi onde ele foi ao terceiro céu. Esse homem ele tinha a consciência tranquila? Sim. Então, para aqueles homens, qual a nota que eles deram para Paulo? 0. Porque Paulo estava ali pregando a palavra de Deus, contrariando os costumes deles. Mas, para Deus, quanto que Paulo tinha? Qual a nota de Deus para Paulo? 10. E aqui acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Mas aqui nós vamos dizer que os judeus são indesculpáveis. Aqui também são judeus. Esse povo que se achava o maioral, se achava por ser filho de Abraão, circuncidado, que tinha um sobrenome judeu, e achava que ele era o top. Né? Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, repousa na lei, e te gloria em Deus, que conhece a sua vontade e a prova das coisas excelentes, ser instruído na lei, que estás persuadido de que és guia de cego, luz dos que encontram em trevas. O que Paulo está dizendo aqui? Os judeus se achavam o máximo. Eu tenho a lei, eu tenho glória de Deus, eu tenho o sobrenome judeu, eu sou circuncidado, eu sou o cara. Eu sou o cara. Você tem tudo, eu estou tranquilo. Mas aqui cabe uma pergunta. A pessoa tem Bíblia em casa, ela pratica o que a Bíblia manda? Será que ela teve mudança de vida ao ler a palavra de Deus, sem a prática, ela teve mudança de vida? Às vezes nenhuma. Assim é a questão desses judeus. Paulo aqui está reprovando, vocês têm isso, e faz tudo errado. E ele vai dizer, que estás persuadido que és guia de cego, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, sendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Ele continua dizendo, tu, pois, que ensina a outros, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar e furta. Esses homens pregavam que não devia furtar e furtavam. Eram legalistas. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Ou seja, eram judeus. Abominam os ídolos e roubam os templos. Pegavam o ouro daqueles tempos pagãos e roubavam, furtavam. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. A glória a Deus era a lei. Era a lei que tinha que ser seguida rigorosamente. Ninguém é salvo pela lei. Porque ninguém consegue cumprir a lei. 613 mandamentos. Se negar um, não cumpriu a lei. A lei foi cumprida em Jesus, em nosso favor. Então desonrar a Deus pela própria lei. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E aqui é interessante que esses gentios, que se achavam o maioral, o máximo, eles eram homens que, por conta do que eles faziam, causavam desonra a Deus pela transgressão da lei. Ou seja,
Por como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por vossa causa. Imagine, por exemplo, hoje, no dia de hoje, uma pessoa crente dentro de um templo, dentro de uma denominação, respeitada. Eu já presenciei isso uma certa vez. E a pessoa, diante de uma outra que era uma pessoa profana, ela está tentando, né, na realidade, subornar uma pessoa. E a outra ouviu. Então, essa pessoa, certo? Ela está manchando o nome, certo? Dos cristãos verdadeiros. Evidentemente, como eu sempre digo, cada um prestará conta de si a Deus. Mas aqui está dizendo, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Os gentios faziam coisas erradas. Olha, os judeus e os gentios estavam dizendo, olha, vocês que são as pessoas que lideram, que tem a lei, tem tudo e faz tudo errado. É motivo de tropeço. E aí ele é falar do verdadeiro israelita. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. A circuncisão foi aquele lá que está lá em Gênesis, aquele pacto que foi feito, aquela aliança com Abraão, circuncidado até o 8º dia. Por que o 8º dia? Porque no 8º dia que você tem a coagulação perfeita, a circuncisão era importante para a questão do sexo, a questão de doença, transmissão de doença, uma série de vantagens, né? Mas assim, se você, como ele está dizendo, se praticar, ela só tem valor se praticar, se não praticar a lei, ela se torna circuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, aquele que era incircunciso, que obedece os preceitos da lei, não será considerado como circuncisão, ou seja, o incircunciso que obedece à lei não será circuncisão? Claro que sim. E aquele que é incircunciso por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Então não adianta você ser circuncidado, não obedece, o incircunciso, ele obedecia muito mais do que o circuncidado. Ele vai concluir esse termo dizendo, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Quer dizer, eu sou filho de Abraão, eu tenho fé, então, a circuncisão é do coração, é a fé do coração. É Deus habitando no nosso coração. A circuncisão hoje não é do prepúcio mais, é do coração. Não tem valor nenhum hoje do ponto de vista físico. Então hoje, tudo isso que a lei continha, Jesus cumpriu a lei em nosso favor. E hoje nós podemos dizer que, quando colocamos a fé em Jesus Cristo, então tudo isso é resolvido. Porque é através da fé em Jesus Cristo que nós vamos ter salvação e vida eterna. Que Deus continue nos abençoando.